Mas ainda hoje me ressinto do que? Às vezes eu vejo que a mulher ainda não participa. Filhos que ficam sem a referência de pai, a mãe acaba ocupando essa referência que não é possível ocupar duas referências. Não necessariamente porque eu tenho o pai na minha família quer dizer que ele esteja presente. Mas é difícil a mulher ela ter coragem de fugir nesse momento, ela enfrenta mesmo sofrendo. Quando tu começou, Cida, você tinha um mercado mais fácil para a mulher lá atrás, quando tu abriu o teu negócio, ou antes disso, quando tu foi funcionária? Eu trouxe uma pessoa que eu considero muito, tenho muito respeito, tenho muito carinho, que é Maria Aparecida Gonçalves, mas eu vou tratar como Cida. Bom dia, Cida, tudo bem? Bom dia, Sérgio e ouvintes, tudo bem, você? Prazer em tê-la no programa. Eu que agradeço, o prazer é meu. Cida, você foi presidente da Jorpeme, a nossa grande entidade de pequenas e microempresas. Você é empresária que começou lá atrás, pequenininha, né, com o teu novo negócio, eu poderia dizer à época, que é registro de marcas e patentes. Você é esposa, mãe, você tem ainda uma atividade de capacitadora de mão de obra, de pessoas de melhor quilate, eu diria assim, né? Porque não são apenas operários e operárias. E também tem um lado holístico, que é o nosso, ou a constelação familiar. Quando eu digo nosso, porque a gente fala muito de família. Esta multitarefa que você executa deixa a mulher Cida mais forte ou mais estressada? Não. Até pode ser que antigamente deixava um pouco mais estressada por falta de autoconhecimento. Mas exatamente por isso eu fui buscar o autoconhecimento e hoje eu posso dizer que eu sou mais forte e bem menos estressada. O tempo foi te fazendo bem? Graças a Deus. Quando tu começou, Cida, você tinha um mercado mais fácil para a mulher lá atrás, quando tu abriu o teu negócio? Ou antes disso, quando tu foi funcionária? Não, sempre foi mais desafiador, bem mais desafiador. Eu não gosto de falar problema, mas sempre foi mais desafiador. Eu não sou muito uma pessoa de olhar o lado negativo das coisas, nem o lado difícil das coisas. Muito pelo contrário, o difícil me desafia e daí sim é que eu me motivo a enfrentar. Né? Então eu nunca fui muito de ficar ali reclamando, porque a mulher não tem espaço. Não, nunca fui assim. Mas olhava para situações e observava a realidade, né? E a realidade foi que imagina, eu comecei a trabalhar há 42 anos atrás. O mercado de trabalho, principalmente, era bastante seletivo, eu diria, nesse momento, para que os homens pudessem... mas também eu vejo como uma cultura, né? Culturalmente, a mulher não tinha ocupado esse espaço. E ocupar esse espaço foi muito desafiador. Eu digo que hoje ainda é, mas bem menos, né? A tua empresa, a Estágio, ela tem uma característica de mercado diferente. Poucas pessoas até sabem que isso existe, que é o registro de marcas e patentes. O nome da empresa, a ideia da empresa, a invenção da pessoa. E nessa estatística, você vê um número maior de homens? E qual é não digo percentual, mas qual é a relação de mulheres indo lá registrar a sua marca, a sua invenção, nesses 30 anos da tua empresa? Sempre mais homens, sempre mais homens, com certeza. Hoje a gente já vê muitas mulheres empreendendo, né? Mas o que eu observo que é bem interessante, assim, muitos homens, no início, né, quando eu comecei, mas normalmente como são empresas familiares, né? E a mulher sempre cuidando de algo dentro da empresa, normalmente a área administrativa financeira. Então, a mulher, então, é o caixa, normalmente, a tesoureira? Normalmente. É bem interessante esse dado. A gente sempre olha assim para a empresa, né? E às vezes, minha mulher trabalha comigo, vai ver o assunto é a parte administrativa financeira. E por que tu acha que a mulher tem esse foco ou acaba aparecendo mais? Eu acho exatamente pela cultura. A mulher sempre foi mais a cuidadora, né? Sempre foi mais a organizadora,
a que cuida das coisas, tudo nos seus devidos lugares, né? E essa área é uma área que também tem multitarefa. Então, a administração, ela olha desde a cozinha até o chão de fábrica, então, eu acho que isso fez com que a mulher se saísse bem nesse campo. É uma opinião, né? Certo. É uma constatação tua. É. Ao longo da vida você foi observando isso. Isso, é. E também pela confiança, às vezes, né, precisa de uma pessoa de confiança. Vou colocar minha mulher para cuidar disso, e ela se deu muito bem. Né? Nesse momento, neste avanço desses seus 30 anos, não apenas observando como empresária, você viu, acompanhou de que a mulher foi tendo, além de uma maior relevância dentro do negócio, ela começou a ser mais respeitada, porque muitas vezes a mulher é tratada como, não uma empregada, né, mas como um ser inferior pelo homem. Isso foi avançando nesses 30 anos ou não mudou muito, Cida, na tua opinião? Não, mudou muito, eu acho que mudou muito. Por exemplo, só para você ter uma ideia, quando eu comecei, eu ia comecei a ir nas associações, né, tanto a Jorpem quanto a CIG, porque eu não tinha a menor noção do que era ser empresária. Eu tive 12 anos numa empresa e não sabia. Como funcionária? Não sabia o que era ser empresária. Até exerci cargo de liderança, tudo, mas não sabia o que era ser uma empreendedora. Na época nem se falava empreendedora, né? Se falava só empresária. Aí eu fui para dentro das associações para ver esse mundo. Esse mundo era realmente predominantemente masculino. E eu, por exemplo, dentro da CIG, tinha segundas-feiras, muitas e muitas, era só eu de mulher dentro da reunião. Na Jorpem tinha mais uma ou duas, né? Mas também muito poucas, e hoje muito mais, né? Então, isso foi avançando muito. Hoje já existem muitas mulheres participando, graças a Deus. Eu não digo assim, graças a Deus, porque a mulher tem que, não. Porque eu acho que a igualdade, essa troca das pessoas diferentes é muito importante em tudo, né? Eu vi essa evolução, sim. Mas ainda hoje me ressinto do quê? Às vezes eu vejo que a mulher ainda não participa, né? Tem um pouco de, assim, não é que tem medo, não sei se é medo, pode ser que seja, mas é que a mulher tem, como ela tem muitas atividades, ela elege as suas prioridades, e normalmente a sua prioridade é a família e o trabalho. Então, às vezes, numa associação, falta tempo para ela, né? Porque ela precisa estar cuidando de uma série de multitarefa. Coisas. Multitarefa. Então, às vezes, não porque ela não queira participar, eu sei que não é isso, mas é preciso participar, né? E nem sempre sobra tempo para isso. Também tem aí uma relação na questão emocional. Nós sabemos que até quando você vai comprar uma casa ou em alguns projetos especiais, tem que ser colocado o nome da mulher, que ela não abandona a família, os filhos. E o marido é mais fácil, não digo qualquer coisa, mas é mais fácil ele ir embora e deixar o problema só no nome da mulher, seja por uma questão familiar ou até pela questão da doença. A mulher, quando adoece, tem câncer, o companheiro vai embora. Não em todos os casos, eu estou falando, né? Mas em alguns momentos, ou até a estatística mostra que esse número é importante. E o contrário acontece com a mulher. O homem adoece, o homem tem um problema mais sério, e aí ela fica como uma cuidadora, como uma companheira. Você também percebe isso? Sim, isso é bem forte. Eu acho bem complexo isso na sociedade como um resultado cultural, porque aí existem também a questão das separações, né? Normalmente os homens constituem nova família, quem fica com os filhos na educação é a mulher, então a desestruturação familiar também se dá muito por isso. Eu acho muito sério isso, olhando para a sociedade e os seus resultados, que a gente sabe muito bem quais são, né? Quais são esses resultados? Negativos, né? Filhos que ficam sem a referência de pai, a mãe acaba ocupando essa referência que não é possível ocupar duas referências. A gente sabe que emocionalmente isso não é possível, e isso é muito sério, né? Às vezes o pai está na família, mas está ausente. Não necessariamente porque eu tenho o pai na minha família quer dizer que ele esteja presente,
né? Então, além das questões das separações, etc., ainda tem a ausência mesmo presente. E aí vem a covardia do homem na questão da doença. Perde a companheira no sentido físico e abandona. E o homem, quando fica doente, como eu disse, a mulher não o abandona. Aí vem o instinto maternal. Novamente, eu não sei se isso é covardia, é cultural, né? E aí, uma coisa assim que eu vejo que é importante, eu vejo muito isso nesse meu novo trabalho, que é a falta de se auto-enfrentar. A mulher faz isso mais facilmente do que o homem. O que é auto-enfrentar? Olhar para as próprias mazelas, para as próprias fragilidades que todos temos, né? Eu preciso olhar para mim. E aí por isso existe essa questão de sair nesse momento da dor. Porque eu não dou conta e também não quero enfrentar a minha fragilidade de não dar conta. Mas se eu sou uma mulher, usando aqui não um estereótipo, né, mas grande parte talvez das pessoas que estão nos acompanhando, se eu sou uma mulher fraca no sentido emocional, eu sou sofrida, eu entendo que sou feinha, que eu não tenho dinheiro e o meu marido é bêbado, ou o meu marido arranjou uma mulher ou tem várias mulheres, certo? Como é que eu vou olhar para dentro de mim e dizer assim, e agora eu vou enfrentar tudo isso, vou botar meu marido em ordem, vou conseguir colocar minha... Isso não é um pouco fantasioso para quem está nos ouvindo? Não, ela talvez daí não vá fazer isso com todas essas questões que você comentou, com certeza. Mas é difícil a mulher ela ter coragem de fugir nesse momento. Ela enfrenta mesmo sofrendo. Porque ela foi preparada culturalmente para isso. Uhum. Aí tem a história, né, cultural da mulher. Ela foi, mesmo na guerra, qual era o papel da mulher na guerra? De enfermeira, de ir para lá, para o campo de batalha, ou de mãe, ficando em casa, cuidando dos filhos. Então, a coisa do fugir da raia não é muito da cultura da mulher, porque é ela ou ela. O que vai fazer? Vai deixar o filho lá largado? Não vai, né? Então, essa questão, eu acho que ela pode daí não olhar para si, pode ficar lá choramingando, mas vai ficar. Vai dar conta. Não vai entregar os pontos. Não entrega os pontos. Essa que é a realidade. Eu não fiz um comentário no início, até para que a gente pudesse interpretar um pouquinho mais o perfil do assunto de hoje. O Dia da Mulher Internacional, a comemoração desta data, não é como o Dia das Mães, né? Que Dia das Mães é flores, não deixa ela cozinhar, não deixa ela fazer o almoço, porque vai dar uma folga na cozinha, certo? E a mãe vai receber aí do filho que estava longe uma visita, uma ligação, um e-mail ou um WhatsApp. Não. O Dia da Mulher foi uma constatação, uma busca de que elas próprias estavam sendo exploradas. Estou falando na época de 1917, 1908, nos Estados Unidos, na Rússia e na Europa. Nos Estados Unidos por conta do trabalho quase escravo. Na Europa, a mesma coisa, na Inglaterra. As mulheres queriam reivindicar até o direito ao voto, além da questão da escravatura. E na Rússia, o problema era pior ainda. Era pior porque as mulheres chegavam a trabalhar 16 horas por dia, 6 dias na semana, algumas 7 dias na semana, com um salário insignificante para aquelas que recebiam um salário para auxiliar no orçamento. E aí elas foram iniciar movimentos nas ruas, marchas, o que levou à Revolução Russa contra os czares, porque à época o país Rússia não era comunista, era um país administrado por uma corte, né? Seriam os czares equivalente aos reis, aqui na nossa parte ocidental. Então, elas foram para as ruas, começaram a se manifestar, e aí a revolução não começou pelos homens, começou pelas mulheres. O tipo de manifestação começou a oprimir o exército dos czares, os russos, e os homens começaram a entender que poderiam mudar o poder. Veja só, as mulheres, portanto, através do embate, enfrentando a violência
dos homens da segurança conseguiram resistir e impor conquistas. Isso de lá para cá, portanto com mais de 100 anos, foi evoluindo, mas não na mesma velocidade que a própria sociedade foi tomando. O homem continuou à frente de muitas coisas e continuou oprimindo a mulher. E por mais que ela tenha tentado avançar, enfrentar, por várias razões, sempre ficou um degrau atrás. Eu não diria abaixo, mas atrás. Isto, a Cida está dizendo que tem, é claro, todo esse efeito cultural, mas também tem um pouco do efeito biológico. A mãe, a mulher, certo? Com essa questão da proteção da sua cria, do seu filho, ela acaba indo mais para o lado de dentro da caverna. E o macho, o homem, o animal masculino, portanto, sempre foi aquele que enfrentou fora da área, buscando a alimentação, buscando a proteção. Vou dar um exemplo aqui do leão e da leoa, que fica talvez mais fácil a gente entender. O leão vai para fora, enfrenta outros leões e busca a alimentação? Não. Ele enfrenta na segurança, mas quem busca alimentação, por incrível que pareça, é a leoa. A leoa é que vai à caça, a leoa é que traz alimentação para os seus filhotes. Então, se a gente fizer um paralelo meio que grosseiro entre a natureza animal e a natureza do homem e da mulher, a gente pode entender um pouco mais esse aspecto comportamental, em que o homem, a princípio, tinha o destino de ir à frente na guerra, em buscar enfrentar a segurança lá fora, e a mulher, o contrário, portanto, protegendo o que ela havia, ou que ela gerou em vida. Esta comparação, muitas vezes, um pouco rasteira ou um pouco menos emocional, é o que eu percebo ao longo do tempo. E eu estou falando aí da pré-história, estou falando da história do homem, e que talvez esse recall, esta memória biológica, continue até hoje, em que a mulher tem multitarefas, como a gente disse, em que ela toma conta dos seus filhos, ela dá conta da alimentação, ela é que a cozinha, ela é que limpa, organiza sua casa por dentro. E agora, ela, além de tudo isso, tem que ajudar a buscar essa sustentação. Tem que ir ao mercado de trabalho, tem que trazer salário, porque se o homem não está mais presente, ela fica responsável por tudo, pela caça e pela proteção, voltando lá atrás. E o homem, sempre neste viés de buscar a conquista do espaço, a conquista do seu meio ambiente, acabou prevalecendo como uma figura mais forte, até fisicamente, batendo na mulher, contendo a mulher, quando ela busca o seu próprio caminho. Então, o crime, quando é emocional, sempre é da parte do homem. O homem que vai dar o tiro, o homem que vai dar a facada, quando se sente traído ou quando se sente desafiado. E a mulher não. A mulher não tem o instinto, na sua grande maioria, o impulso, melhor dizendo, de ir lá o marido traindo, o namorado sendo violento, de passar a mão num revólver, numa faca, então, vou acabar com isso, né? Vou dar um fim nisso, vou matar, extinguir o parceiro. Esta relação lá atrás, como é que tu vê como uma mulher sensível e forte como tu és, Cida? Que é da própria natureza da mulher a gerar a vida. Então, tirar a vida não é da natureza dela, né? É assim que eu vejo. Agora, a questão da mulher no trabalho, com relação a ter mais essa função, eu vejo que também cabe à mulher olhar para si e, às vezes, ver que ela pega muito para ela. O que é pegar muito para ela, Cida? É não dividir muito as tarefas, porque isso eu percebo muito nas conversas também com amigas e tal, e também olhando para a equipe, né, para as equipes, que eu trabalho muito com pessoas dentro de empresas.
é que eu pego para mim porque eu também quero que seja feito do meu jeito. Então existe também, assim, a mulher tem essa coisa de fazer, organizar, ser tudo certinho, tarará. Então as novas gerações estão mudando já, eu percebo pelos sobrinhos, né, que já estão mudando. Então deixa o homem fazer do jeito que ele fizer. Não vai fazer do meu jeito, não vai ser perfeito, mas deixa ele. Vai trocar o filho, vai levar o filho para a escola, vai, né? E ele começa a participar mais. Só que aí o que a gente percebe? Se eu quero que ele faça, mas eu quero que ele faça 100% como eu faço, perfeitinho, bonitinho, daquele jeito, ele vai fazer uma vez, 2 vezes, depois ele vai largar, deixa que ela faz, então, se é para fazer do jeito dela, né? Então eu quero um companheiro participativo, mas eu preciso deixá-lo participar do jeito dele. O homem é mais escangalhado? Mas ele é menos estressado com os detalhes, eu acho. Claro, não todos, não vamos generalizar tudo aqui, né? Mas ele é mais descolado, vamos dizer assim, de alguns detalhes. E a mulher não, ela é mais detalhista, né? A gente vê isso na aparência, nas coisas, na casa, em tudo. Então você quer ajuda, eu sempre digo isso, quer ajuda, deixa ajudar, mas do jeito da pessoa, né? Porque senão você não vai ter a ajuda. Portanto, se a mulher queira que o marido, o companheiro, o namorado coloque a roupa de cama certinho, o travesseiro no lugar certo, o homem vai lá e coloca quando arruma. Ensina, beleza, ensina, não fez do teu jeito, deixa fazer. Não, deixa que eu faço. Depois reclama que está tudo em cima dos próprios ombros. Fazer o quê, né? Então, mas isso também é cultural. Eu percebo que também, às vezes, a mulher faz isso e não percebe. E daí depois reclama que está com muitas atividades. Então, eu acho que hoje as gerações novas, talvez porque, principalmente nas classes sociais mais, vamos dizer, melhores, um nível melhor de vida, a menina, ela é criada hoje e não aprende a fazer tudo. Como era antes. A mulher antes ela era, como dizia, a mulher prendada. Não prendada. Dizia isso, a mulher prendada, né? Bordava, cozinhava. Eu já não sou desse tempo da mulher prendada. Tu não sabe bordar? Mas tu sabe cozinhar. Cozinhar, quando eu estou bem inspirada, eu faço e gosto de fazer. Porque a gente está fazendo uma distinção entre sim. Cozinhar bem significa que você tem habilidade na cozinha, você faz pratos mais refinados, não é aquele arroz, feijão e o bife de todo dia. Sim. Você é uma boa cozinheira? Na hora do fazer o bem feito e fazer um prato assim, eu gosto de fazer. Eu tenho me tornado até um pouco mais diária. Por um desafio meu, assim, agora eu tenho um pouco mais de tempo, então eu vou fazer um pouco mais. Mas não é algo assim que, eu amo cozinhar, não. Mas tu falou que deixa o homem fazer um pouco do seu jeito. Teu marido cozinha? Faz. E ele é melhor do que tu? Eu diria que nós somos assim, cada um tem as suas habilidades. Eu, por exemplo, não sei fazer nada na brasa, ele já sabe bem, então... e ele também é bem detalhista, então ele capricha, é caprichoso nas coisas. Tu não toca-lhe o sarrafo? Não. Daí ele desiste. Se nessa tu começar hora a a gente tem que ser sarrafo... estratégica, né? Estratégica. Deixa ele fazer. Queimou, não queimou, faz de conta que tá tudo, é o jeito dele. O que ele não gosta de fazer? No trabalho, em casa, o que como homem, isso aqui eu não gosto de fazer, fica por tua conta, Cida. Eu acho que assim, a coisa de arrumar cama, coisas mais assim, detalhistas, de arrumar assim, coisas, não é muito. Não gosta? Não, acho que não liga, não é que não gosta, é que não liga muito para isso, para os detalhes, né? Muitas vezes a gente diz, a mulher não treinou direito, a mulher não treinou direito, não ficou lá, pá, e tu tá dizendo o contrário. Se para ser feliz, deixa a cama escangalhada, eu mesmo arrumo. Se eu dou importância para a cama arrumada, eu vou lá e arrumo. Se não, deixa assim. Deixa assim. Né? Vai tocando. Não há necessidade de também as coisas serem todas assim. Sabe aquela frase assim, você quer estar certo ou quer ser feliz? Né? Então tem horas que você tem que usar essa máxima aí. Deixa eu fazer uma pergunta. A mulher em Joinville continua perdendo para o homem? Se é que perde para o homem? Eu não gosto muito dessa coisa de perda e ganho, porque daí isso vira uma competição, né? E eu sou avessa à competição. Eu acho que a cooperação é o melhor caminho. Mas eu diria assim, em termos de espaço, quem tem mais espaço, normalmente
não só em Joinville, a nível de Brasil, o homem tem mais espaço porque ele já ocupou esse espaço há mais tempo. Então é normal, né? Agora, existe hoje no mercado de trabalho muitas mulheres, a gente sabe disso. Agora, cargos de liderança, estatisticamente, a gente já sabe que não tem tantas mulheres quanto homens. Por né? falta de capacidade da mulher? Eu vejo assim, ó, tem várias coisas. Um é o perfil, né? Que às vezes a mulher, ela foge da liderança porque liderar exige um posicionamento e essa coisa maternal da mulher às vezes faz com que ela não queira se posicionar, ser assertiva, ter que tomar decisões que às vezes não são decisões fáceis. Então isso é algo que eu vejo como é cultural. E a questão daí, isso é uma consequência de não ter espaço, muitas vezes, porque se eu fujo um pouco desse lado, né, da tomada de decisão, olhando o todo, não olhando só a pessoa. Eu digo muito isso para os líderes. O líder tem que olhar o todo, ele não pode olhar uma pessoa. Tenho 10 pessoas na equipe, só olho para um que tem problema e o todo. E vai que os 9 estão se prejudicando por causa daquele um. O que faz? Manda embora aquele um? Conversa, primeiro tenta, faz com que a pessoa se olhe. Tarará. Se não tem jeito, a pessoa não quer, não pode prejudicar o todo por causa de uma parte. Sendo homem ou sendo mulher? É a mesma coisa que o teu corpo, né? O que acontece com o câncer? Se você tem um órgão que está totalmente contaminado, o médico não vai dizer que vai ter que tirar aquele órgão? Sem dúvida. Então, ou transplantar, ou sei lá o quê. Uma empresa é um organismo vivo. Da mesma maneira, como às vezes a gente acha que assim, tem um organograma lá, uma caixinha em cima da outra, né? Isso é ilusão. Porque são pessoas que estão ocupando aquelas caixinhas. E como você vai lidar aquilo de uma forma rígida, se são pessoas e as pessoas são vivas, mudam o tempo inteiro? Então, não significa que uma pessoa que está acima nessa caixinha seja a responsável por aqueles outros que estão abaixo darem certo. O líder, ele precisa fazer um movimento para dar certo. Agora, vai depender de cada parte. E se tem uma parte que está prejudicando as partes do todo, ele vai ter que tomar uma decisão. Ou muda aquela pessoa de área, porque talvez a pessoa não esteja no lugar certo, né? Ou ele vai ter que tomar uma decisão, sim. Meu filho, talvez você possa ser feliz em outro lugar, aqui você não está sendo feliz. Isso é treinamento, isto é uma forma de se apoiar, muitas vezes, não apenas o profissional, mas a própria organização. Nós conversamos sobre o papel da mulher nos dias de hoje, as dificuldades que a mulher tem que superar, e você me dizia nessa questão até do comportamento pela história da mulher, né? Isso vem ao longo dos anos, dos séculos, e agora a mulher tem que avançar se autoconhecendo. Quando você vai nessas empresas, nessa capacitação, você encontra mais mulheres querendo se capacitar ou a decisão é por conta do próprio gerente do negócio, dono do negócio? A decisão é sempre do gestor, né? Sendo ele homem ou mulher, claro. A maior parte dos gestores hoje é homem, em função de que empreender era um papel mais masculino até pouco tempo atrás. Mas o que eu percebo, a gente faz muito workshop, a gente faz muito, e mesmo nos atendimentos, que quem procura autoconhecimento hoje, majoritariamente é a mulher. Ela quer se desenvolver. A mulher. É uma busca muito grande pela mulher. O homem está mais acomodado, acha que está de boa, não precisa mudar muita coisa, é autossuficiente. Entra aquela questão que a gente estava conversando sobre admitir a própria fragilidade, né? Ainda se tem muito aquela coisa assim, mas eu vou falar que eu preciso de ajuda nisso, naquilo. Então ainda existe uma cultura de autossuficiência, assim, de né? Eu dou conta. Eu sou o cara. Eu sou o cara, Então, e a mulher já tem... Não é nenhuma questão de humildade. Ao contrário. Não é humildade. Eu acho que porque não é fácil olhar para si, assim. Dói às vezes, né? Então, a mesma coisa que não suportar a dor física, para o homem, a dor emocional também é bem complexo. Muitas vezes até maior. O quê? A dor emocional muitas vezes é maior do que a dor física. Sim, a dor é sempre maior, né? Mas ela é mais fácil a dor física, claro, você tem um remédio, tem isso, mas ela vem com tudo. A dor emocional às vezes se camufla, né?
Por isso o índice de alcoolismo é maior no homem, de drogadição é maior no homem, porque é um meio de eu camuflar a minha própria dor emocional. Você diz então que o homem não se abre tanto como a mulher. Sim. Engraçado, né? A roda de homens, é difícil você ter um amigo confidente. É difícil, né? Eu conheço centenas de homens, mas conheço poucos que tem aquele amigo do ombro, né? O cara vai lá e diz, poxa, estou com esse problema aqui. E a mulher não. A mulher não. Ela é mais fácil ter a grande amiga até ao longo do tempo. Ou eu estou equivocado? Não, é verdade, é verdade, é verdade. Tanto que às vezes você pergunta para o homem assim, daí foi lá, conversou com fulano, conversou sobre tal problema? Ah, não conversei. Como mas assim? como assim? Eu não entendo isso. Você é seu amigo, né? Mas é normal, bem normal. Vai ficar na superficialidade e não vai aprofundar na relação. E você acha bem que comum. Aí, nesse caso, o homem tem desvantagem em relação à mulher? É uma escolha. Eu não vejo como uma desvantagem se ele... Para mim é uma desvantagem, mas é a minha percepção. Mas é uma escolha, né? Eu vou demorar mais para olhar para aquela questão e curar aquele problema, vamos dizer, curar aquela dor. O fato de você falar... Para mim é uma desvantagem. Pode ser que para ele não seja, para o homem ali que está com aquela questão não seja. O fato de falar com alguém alivia a dor? Muito, muito. Isso já está comprovado neurocientificamente. Que o falar, que o pôr para fora, né? Já diz, ponho para fora, eu me libero daquilo. Né? Mesmo que o outro não possa não nem... resolva. Mas o conselho não seja tão eficiente. Tanto que existem técnicas na terapia que a gente faz a pessoa falar, repetir aquela questão até aquilo já não doer mais. Então você é o companheiro, a companheira, aí eu estou me referindo, o amigo, né? O amigo ou amiga, é um bom ouvinte, mas não precisa necessariamente ter a solução. Muito melhor que ele não tenha, porque a solução não vai ser ele que vai tomar, né? Ele não vai ser ele que vai resolver essa situação, é o outro. A questão tem que ficar com o outro. Nas constelações a gente diz assim, eu pego para mim o que é meu e você fica com o que é seu. Vamos explicar. Porque senão vai haver uma troca de funções, de papéis ali na vida e isso causa o que a gente chama de emaranhados. Isso a física quântica também explica. Vamos explicar o que é constelação. Afinal, eu dizia no bloco anterior que parece que constelação é a questão do estudo dos astros, né, do horóscopo. O que é a constelação familiar? A constelação foi dado esse nome, né? O criador das constelações, o descobridor, eu diria assim, porque a constelação é algo natural que já existe no universo há muito tempo, mas ele descobriu, que é o Bert Hellinger. A gente agradece muito a esse alemão, né? Que descobriu essa técnica, que hoje já virou até uma filosofia, de a gente olhar para o sistema. Então, nesse caso, olha para o sistema familiar. Você pode olhar para o sistema organizacional também, da empresa. Se bem que, às vezes, tudo é causado lá no familiar, né? Mas você olha para aquele sistema familiar, como ele funciona, e muitas vezes você descobre, muitas vezes não, a maior parte das vezes você descobre causas de emaranhados, ou seja, de desequilíbrios nesse sistema, e ao olhar para isso, muitas vezes se resolve a questão. Vamos tentar deixar isso mais didático. Uhum. Eu tenho lá um pai, certo, que se relaciona mal com um filho. Uhum. Não vai bem. Não conversam direito, parece que o pai não entende o filho, ou o filho não entende o pai. Mas esse problema muitas vezes, ou algumas vezes, não precisa estar necessariamente entre aquele pai e aquele filho. Pode ser um problema que o pai está trazendo lá atrás da sua família, é isso? Pode ser. Muitas vezes se olha para isso e se percebe que o pai trouxe algo do avô, do bisavô, ele herdou aquilo, ele pegou para ele. E normalmente se pega por amor. Porque se... vai passando, né, de geração para geração. Às vezes eu nem conheço aquele bisavô, aquele tataravô, e eu vou herdando aquilo no sistema, e é um campo que a gente chama, um campo de energia, né, morfogenético. É complicado a gente falar tecnicamente, mas existe um campo ali, e naquele campo vai passando
de pai para filho uma questão, e pode acontecer de aquele filho, aquele pai não terem essa afinidade que você falou, exatamente porque um herdou do outro. Aquele desamor. Vamos imaginar que lá atrás o meu avô teve um problema grave, Sim. alguma coisa que deixou ele muito marcado. Às vezes uma questão financeira, às vezes uma questão de segredos de família, que antigamente se tinha muitas questões que se ocultava, né? Um filho bastardo, um aborto, muitas coisas que se ocultava, e aquilo gera uma questão no sistema familiar, pode gerar doenças, pode gerar a questão da afinidade, você falou, falta de afinidade, pode gerar muitos emaranhados, muitos desequilíbrios. Mas como é que se corrige isso? Adoções também. A pessoa não sabe que foi adotada muitas vezes. Às vezes até sabe, né? Mas a honra aos pais naturais, aos pais biológicos, não é feita. Muitas vezes é ocultada por medo de que aqueles pais tomem o filho de volta. Tudo isso gera desequilíbrios no sistema. E olhar para aquilo, às vezes não é preciso que a pessoa esteja ali presente na tua frente para você fazer isso. É feito isso de forma distante. Essa fala, essa terapia, vamos dizer assim, vai chegar no sistema daquela pessoa. Então, é bem, às vezes, difícil a pessoa saber, imaginar como isso acontece, porque nós estamos muito acostumados a lidar com as questões físicas, materiais. Você pega nas coisas, eu tenho que pegar naquilo, para aquilo, dizer que aquilo existe, né? Mas você tá pegando no ar agora? Não. Mas você sabe que você está respirando, que está respirando é ar. Uhum. Então, só que tem outros paradigmas que é muito complexo de você trabalhar, porque são paradigmas, né? Vão ser aos pouquinhos mudados. Agora, esta técnica, certo, que você está falando, que é a constelação familiar, ela é feita entre você, que é a consteladora, e a pessoa que vem a você dizer, olha, eu quero resolver alguma coisa que eu não estou entendendo na minha vida. Sim, uhum. Tem alguma coisa que não vai para frente. Sim. Um troço que engatou ali, certo? Isso. Aí você, com uma técnica relativamente simples, certo? Que é com bonecos, algumas vezes, ou com pequenos objetos, a pessoa vai falando e você vai encontrando nesses bonecos, eu vou chamar assim, o que é o problema, onde é que está o problema. Eu como a pessoa que foi buscar a consulta, eu não entendi de onde é que veio. E de repente, aquilo aparece. Se mostra. O campo mostra. Isso é mágica? Não. Já que é você que revela para a pessoa? Não, a gente revela porque... Revela não, o campo é que vai revelar. Eu sou uma facilitadora para poder ajudar a pessoa a olhar para aquilo, mas quem vai revelar é o campo dela mesma, do sistema dela. Não é espiritismo. Não, imagina. Em que vem lá Não baixa nada. Vem lá um santo que mostra, né? Olha, isso daqui, tem que ver aquilo lá. O princípio, quem quiser conhecer mais, estudar a física quântica. O princípio das constelações é a física quântica. Existem dois descobridores, um que é o Bert Hellinger, da técnica em si, que criou a técnica, que descobriu como funciona e daí começou a revelar e começou a fazer muitas experimentações. Isso é científico, isso não é um achismo. E também Sheldrake, que estudou muito tempo, um americano, os campos morfogenéticos, que ele viu que existiam tradições, conhecimentos que se passava de sistema para sistema sem nem contato físico. Eu vou dar um exemplo animais aqui. Também. Eu não conversei contigo sobre isso, mas eu estudei um pouquinho. Existe no Brasil alguns juízes que na hora que vão decidir com quem um filho vai ficar, no caso de um divórcio, de uma separação, a gente não sabe, né, exatamente, olha, será que é a mãe que vai ficar melhor com aquela criança, com aquele filho? Não é que ela vai ficar melhor, mas o filho vai ficar mais bem cuidado com a mãe ou com o pai. Sempre é algo meio subjetivo, muitas vezes. O juiz lá
friamente, não tem o histórico todo, aquilo foi uma boa mãe, aquilo foi um bom pai, e ele pede esse estudo, certo? Da constelação familiar. Um profissional qualificado faz essa constelação familiar e apresenta um laudo, um parecer, um documento dizendo, olha, pela constelação, pelo estudo, a mãe ou esta mulher tem melhores condições de ficar com esta criança. Ou o contrário, esse estudo diz que é o pai que deve ficar. Eu volto a dizer, isso é um juiz que recebe e a partir disso ele leva em consideração para a sua decisão. É certo isso? Não sei se é laudo, porque a maior parte nesse caso, por exemplo, os juízes... Eu estou falando laudo para a pessoa que está em casa entender um pouco melhor. Os juízes, eles já estão se capacitando nisso ou chamando pessoas para constelar e isso é visto já, né? Naquele momento, já é revelado ali. O Brasil, só para você ter uma ideia, a gente às vezes tem mania de falar as mazelas do país, mas eu gosto muito de falar o contrário. Das coisas boas. Das coisas boas, O Brasil é o primeiro país no mundo que através de um juiz da Bahia, né, o Sami, ele criou, junto com uma escola de constelação alemã, a especialização em direito sistêmico. Porque no Brasil, isso dito por um professor português, que eu fiz constelação organizacional com ele disse que o Brasil está avante, muito, muito avante de vários países nessa questão das constelações familiares. Então o Brasil é pioneiro no direito sistêmico, nas constelações que ajudam principalmente as varas de família a trabalhar esses emaranhados. Significa que o Brasil, a justiça brasileira, quando vai tomar uma decisão, é pioneira no mundo. No mundo. Claro que não são todas as varas, todo o Brasil, né? Mas já tem muitas e está se espalhando. Aqui mesmo agora, está começando esse ano, em Joinville, um curso de Direito Sistêmico para advogados, juízes e pessoas do direito. E você disse que isso é feito com a presença do juiz, esse estudo? Muitos juízes participam já dentro ali para ele mesmo já observar. Mas isso não é uma coisa reservada entre o constelador e a pessoa que está sendo constelada? Ou seja, eu vou contigo... Mas nesse caso do juiz, é porque é uma questão familiar, então se envolve as pessoas que são parte, que são envolvidas, e também se elas permitem que outras pessoas participem, porque... Quando se faz em grupo, por exemplo, que não usa os bonecos, que você faz em grupo, você precisa de representantes, pessoas que já conheçam, que já tenham um pouco mais de prática no campo, né, Mas não necessariamente conheçam as pessoas envolvidas. Não conhece o caso, não conhece nada. É importante, inclusive, que nem conheçam. Que não conheçam o caso, não conheçam as partes, não tenham nenhuma relação. Mas elas vão ali representar e ajudar a resolver aquela situação. Como se fosse um júri ou não? Não. Ninguém julga nada. Vai lá e diz assim, essa aqui tem razão, essa aqui não tem razão. Inclusive, hoje as constelações não são nem faladas, muito pouco faladas, as de grupo. Muito pouco faladas. Como é que você resolve uma coisa que não se fala? Então, precisa participar para poder saber como funciona. se não for lá ver como funciona, é difícil entender. Difícil entender, é verdade. Mas isso é pago. Sim, as constelações particulares, individuais, sim. E são caras? Depende do constelador, né? Mas assim, às vezes existem consteladores que fazem uma consulta social quando as pessoas precisam, tem como é que eu sei se o constelador é competente ou não? Se não é um charlatão? Existe lá como médico que tem uma formação e recebe lá o seu documento, né? A sua certificação, o advogado a mesma coisa. O constelador tem algum assim, tipo de reconhecimento? Né? Tem cursos, é bom saber se a pessoa participou de cursos, etc. Agora, eu gosto muito da indicação, né? Eu não sei as pessoas, mas eu não vou num profissional se eu não tiver uma boa indicação daquele profissional. Então eu acho que isso vale muito. Boca a boca, como dizem, né? Certo. Cida, muito obrigado pela tua entrevista. A gente começou lá atrás, há século atrás, falando sobre a revolução que as mulheres provocaram, até chegar nos dias de hoje, como o Dia Internacional da Mulher. A gente fez
esse avanço ao longo do tempo, né, esse calendário no tempo, ia chegar até os dias de hoje, quando a mulher não apenas tem essa multitarefa, mas como no teu caso, está um passo avante, né, em que você representa a mãe, a esposa, você representa a empresária, a líder de uma entidade, de uma associação, e agora na pesquisa, no avanço da ciência quântica. Muito obrigado, Cida. Obrigada eu.